Olha, gente, é um momento que tá deixando todo mundo aí sem saber o que fazer, né? O relaxamento do isolamento social tem dado o que falar nos últimos dias, né? E essa situação tá deixando muita gente sem saber se deve sair de casa ou não. É o assunto de hoje do Fatos da Semana. Essa semana, muito se falou sobre a expansão da flexibilização da quarentena em alguns estados do Brasil. A reabertura do comércio e espaços públicos está acontecendo de maneira gradual e com algumas restrições. Na cidade de São Paulo, os 70 parques municipais voltaram a funcionar em horário normal desde a última segunda-feira. Porém, esse afrouxamento acontece enquanto o Brasil enfrenta uma média diária de mais de 1.000 mortes por Covid-19. Especialistas apontam que essa reabertura expõe a população brasileira a riscos muito elevados. É importante levarmos em consideração, quando pensamos em flexibilização, indicadores epidemiológicos, principalmente o R0 e a taxa de ocupação das UTIs. O que são esses dois indicadores? O R0 é a velocidade com que a doença se propaga de uma pessoa a outra. Quando esse R0 numa população ele está inferior a 1, isso significa um maior controle da propagação da doença para aquela população. O outro indicador é o indicador de pacientes graves, que é o de taxa de ocupação de UTIs. Quando a taxa de ocupação de UTIs ela está acima de 65%, 60% a 65%, não é o momento de pensarmos nessa flexibilização. Ou seja, cada cidade deve ser avaliada de uma forma individual. A preocupação com a economia e o futuro do país faz com que esse assunto se torne uma grande polêmica. Por isso, vamos repercutir esse tema agora no Revista da Manhã. Vamos agora conversar sobre esse assunto bem importante, flexibilização da quarentena, quais são os reflexos disso na economia, na nossa vida, na nossa saúde. Quem está com a gente é o Ricardo Baronovski, professor de Direito da Damásio Educacional. Seja bem-vindo, tudo bem? Olá, Regiane, olá a todos que nos ouvem, obrigado pelo convite. A gente que agradece. Assunto extremamente pertinente, porque, afinal de contas, o cidadão, de uma forma geral, está se sentindo um pouco perdido, né? Afinal de contas, é ou não é para sair de casa, é ou não é para voltar para a escola, é ou não é para voltar ao trabalho. Parece que está tudo nas nossas mãos, né? Afinal de contas, informação tem de todos os tipos, de todas as vertentes. Parece que virou uma questão de crença e não de ciência. Tá super complicado. O fato é que no Brasil a gente já vai para 6 meses, né, de quarentena, e a gente sabe que, economicamente falando, isso é catastrófico, né? Exatamente. Esse é um dos temas mais complexos que a gente se depara hoje. Há uma pesquisa que aponta que apenas 3,8% da população do Brasil adquiriu a chamada imunidade de rebanho. Quanto? 3,8%. Isso no final de junho. Em 6 meses? Em 6 meses. Nossa, gente. E aí, sem vacina, sem imunidade de rebanho e com o contágio crescendo, a gente tem de outro lado a economia. A gente vê a opinião dos médicos pela não reabertura. Mas eu também trago outra informação que é importante que as pessoas que nos ouvem sopesem isso. Nos Estados Unidos eles estão superando, descendo a média móvel, mas estão se deparando com outra crise na saúde. Qual é essa crise? Depressão, suicídio e abuso de drogas. Nossa. Superaram uma crise na saúde da pandemia e estão passando por outra. Então a gente tem dois valores inconciliáveis. Como dar a decisão desses dois? Essa é a resposta que a gente busca aqui nesse programa hoje. Que a gente está buscando, eu não sei se a gente vai conseguir, na verdade, porque é um tema muito complexo. É uma reflexão. É uma reflexão que a gente convida todos a fazer. E eu acho que a gente tem que ir fazendo o que cabe para nossa vida. O que você pensa a respeito disso? Como que a gente, de repente, não dá para agir como se a vida tivesse normal da noite para o dia, né? A gente precisa continuar tomando as atitudes de segurança. Quem precisa sair para trabalhar, saia. Mas o máximo que a gente pudesse resguardar, isso é importante, né, Ricardo? A palavra de ordem é bom senso. Bom senso, sopesamento, ver os dois lados. Infelizmente, algumas pessoas precisam sair de casa, outras conseguem ainda, por exemplo, home office, né, que a gente vai até abordar aí uma das questões. Mas a dúvida que se põe é, e o trabalho que é necessariamente físico? Essas pessoas, como é que elas coordenam o seu trabalho? Adotando todas as medidas necessárias para a preservação da saúde. E a gente percebe que as pessoas ainda estão com muito medo, né? Porque mesmo com as lojas abrindo, com horários diferenciados, a gente sabe que cada estado, cada cidade está fazendo de um jeito, de acordo com a sua realidade, do que os dados estão mostrando. Mas mesmo assim, as lojas, o comércio de uma forma geral ainda está amargando baixo movimento, baixo faturamento, porque as pessoas ainda não voltaram, né, à vida normal, obviamente. Eu queria que vocês explicassem para a gente quais são as consequências dessa flexibilização nesse momento, não só para a questão da saúde, mas economicamente falando. Também pesquisas, a partir de dados do crescimento da economia do Brasil, apontam que talvez daqui 5, 6 anos a gente restabeleça o status antes da pandemia.
pandemia. Então, 5, 6 anos. 5, 6 uma anos. consequência muito grave. Para voltar o que a gente tinha, né? Não para crescer o que em relação ao patamar antes de fevereiro, janeiro desse ano. Então a consequência para a economia é muito grave, mas a gente tem um valor que é muito mais importante que está por trás disso, que é a vida e a saúde da população. Claro. Então, se a gente falar tecnicamente, Regiane, até para que as pessoas entendam o que o governante passa no dia a dia, como é que o município decide da reabertura. Ele tem dois valores na nossa Constituição Federal. De um lado, a saúde, que tem amparo na ordem social da Constituição, e de outro lado, ele tem a atividade econômica. Os dois são importantes, então ele vai fazer o que a gente chama de conciliação. Ele põe na balança como se fosse duas mãos, de um lado a saúde, de outro o setor da economia, mas quando eu falo economia, as pessoas falam, mas é dinheiro. Não é dinheiro, é o sustento das pessoas. Então ele tem uma difícil decisão do que a gente chama uma escolha trágica. O único valor que está sendo levado em consideração, um dos únicos, para a reabertura, é a questão da média de ocupações em UTIs, né? Infelizmente, olha que dado interessante, a gente não consegue fazer análise da pandemia com o número de infectados, porque o nosso teste é muito baixo. É baixo. A gente não conseguiu, em país nenhum do mundo, acompanhar o índice de testagem suficiente. Os médicos criticam muito isso, talvez até pela falta de recursos de prover testes para todo mundo. Mas e aí, como é que a gente consegue acompanhar então a evolução da doença? Pelo índice de óbitos, porque esse é um dado objetivo. O índice de óbitos não tem como maquiar, ele efetivamente tem a testagem posterior e aí a gente consegue ver a média móvel desse gráfico. Tá certo. A gente tem como elencar qual é o setor que está sendo mais prejudicado com essa quarentena? Com certeza, as lojas de consumo físico. A gente vê, por exemplo, Bolsa de Valores. As empresas que têm consumo exclusivamente físico, pequenas lojas, pequenos comércios. Há também pesquisas que apontam que 1 a cada 3 comércios do país se fecharam por culpa da pandemia. Ou estão em recuperação judicial ou estão em falência. Então a gente vê que aquelas que demandam consumo físico, restaurantes, lanchonetes, esses são as maiores vítimas da pandemia. Você acha que o home office é uma ideia que veio para ficar? É uma ideia que veio para ficar e, aliás, as empresas perceberam que o home office reduz os custos. Não tem o custo físico do trabalho e, pelo contrário, a pessoa produz mais. É claro que a gente acaba se perdendo no home office quando vai ver a gente não tem mais horário, né? A gente precisa aprender a organização na marra, né? Exatamente, a gente trabalha muito mais no home office. Mas é uma ideia que veio para ficar e ela é muito produtiva. Tá certo. Agora, na sua opinião, quais são os principais desafios da retomada econômica do Brasil? A gente tem que se perguntar 3 coisas. A medida é adequada, ela é necessária e ela tem um custo-benefício? A medida é adequada, reabrir o comércio? De fato é, porque tem valores tão importantes quanto para se resguardar. A medida é necessária, ela é a menos gravosa dentre as várias disponíveis? Máscara, álcool em gel, horários reduzidos, cautelas de saúde também ela é necessária. E o custo-benefício? É essa a resposta que o nosso governante vai trazer para a gente. Tá certo. Bom, no momento em que está já mais flexível a nossa saída de casa, eu acho que aí a responsabilidade ficou cada vez mais individual também, da gente fazer a nossa parte, né? Saiu de casa, uso de máscara, a troca da máscara a cada pelo menos 2 horas, se for máscara de tecido. O álcool gel é um item que não pode faltar na bolsa, no bolso de ninguém, então vamos fazer a nossa parte para a gente conter esse vírus de uma vez por todas. Ricardo Baronovski, professor de Direito da Damásio Educacional, muito obrigada pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos. Está convidado para voltar. E eu agradeço. Saúde para todos. Eu vou deixar aqui o contato também do Ricardo para você seguir no Instagram, @Ricardo Baronovski. Baronovski com V e S mudo, tá bom? E Y no final. Ricardo Baronovski. Obrigada, meu querido. Até uma próxima. Muito bom.